Aleluia, queridos, graça e paz, amém? Louvado seja o Senhor por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como é bom nos reunirmos em família para recebermos a palavra de Deus. É muito bem, é tudo muito bom quando vem da parte do Senhor, e o que não está bom, o Senhor vai alinhando. Nos reunimos hoje essa manhã para que o Senhor de fato possa nos dar direções, possa alinhar as nossas vidas, as coisas que faltam ainda. Estamos em constante aperfeiçoamento. Glória a Deus. Enquanto eu abro aqui, só passando algumas informações para você. O pastor Lucas, ele não está aqui nessa manhã, nem no decorrer do dia, ele está lá em Santarém. Aniversário da nossa igreja em Santarém, 1 ano, e o pastor Lucas e a Camila foram convidados para estarem ministrando lá. Então estejam orando por eles, esteja colocando eles sempre nas suas orações diariamente, orando pela família, orando pela igreja de Santarém também. O pastor falou uma coisa que é muito verdade: se você sente no coração o desejo de abençoar a obra de Santarém como um presente, faça isso, entre em contato com a secretaria da igreja, pegue os dados e esteja fazendo essa oferta de amor para a igreja de lá. Quem pastoreia a igreja de Santarém, o pastor Daniel Brezan, junto com a sua esposa Marina. Quem lembrar aqui deles aqui, pastor nosso aqui também, que foi direcionado para lá há 1 ano atrás. Amém? Queridos, o reino de Deus é um reino que está em constante movimento. É um reino que ele não para em momento algum. O Senhor nos exorta todos os dias, através da sua palavra, a crescermos e avançarmos rumo ao cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Existe sempre um fluir do reino de Deus. Ele está em constante movimento. A unção, ela não para. Existe um agir de Deus constante, mas é necessário que nós entremos nesse agir de Deus. É necessário que nós compreendamos como funciona o reino de Deus, para que nós possamos fluir de uma maneira mais leve. O pastor já usou esse exemplo aqui. Talvez você já tenha assistido esse desenho, Procurando Nemo. É um desenho já um pouco antigo. E tem uma parte desse desenho que diz que quando o Nemo se perde, a parceira dele está procurando ele ali, e eles precisam chegar rápido no local, e naturalmente falando não existe como. Eles estão numa parte do oceano e eles tinham que chegar do outro lado. E quando eles consultam ali, o pessoal que conhecia um pouco mais a respeito do oceano, eles dizem: tem um jeito de chegar lá. Existe aqui dentro do oceano uma corrente, chamada corrente leste australiana, que vai levar vocês lá com facilidade. E eles estão andando de repente, eles estão naturalmente dentro daquele oceano, dentro daquele local como nós estamos hoje. Mas a hora que eles dão um passo para o lado, é como se eles entrassem dentro de um tubo, e aquele tubo conduz ele. Eu gosto dessa ilustração, queridos. Existe uma corrente favorável para que o poder de Deus se manifeste na minha e na sua vida hoje. Existe uma corrente favorável para que nós possamos quebrar barreiras, romper cadeias e mudar aquilo que está em desconformidade na nossa vida. O interesse de Deus para nós é que nós estejamos sempre em avanço, queridos. Nós estejamos sempre em crescimento constante. É desejo de Deus o seu sucesso. Ele não te fez para o fracasso, Ele não te fez para perder, Ele não te fez para doença, mas Ele te fez para viver uma novidade de vida, para viver uma abundância de vida. E eu glorifico a Deus por isso, porque toda a oportunidade que nós temos de nos juntar, é Deus nos chamando para perto, é Deus olhando para a nossa natureza, é nos blindando, para que nós não venhamos pagar o prejuízo das situações que o pecado coloca diante de nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, queridos: você é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado por um preço de sangue. Você não foi comprado por dinheiro, por ouro e prata, mas por um sangue precioso. A sua vida é preciosa. Eu gostaria que você de fato entendesse uma coisa: você é filho de Deus. Naturalmente falando, só existem 2 tipos de pessoas: os mortos espiritualmente, que são aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, vivos fisicamente, porém mortos espiritualmente. E existem os vivos espiritualmente, do qual nós somos estes, do qual nós fomos alcançados, e existe uma nova realidade de vida para nós. E conhecer essa realidade de vida é muito importante. Existe milagre de Deus todo dia para a nossa vida. Que você esteja de fato com seu coração atento e ligado.
que você possa nesse momento levar o seu pensamento cativo a toda obediência de Cristo, para que você não perca aquilo que o Senhor tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele tem interesse em nos alcançar e tem interesse que a nossa vida alcance a vida de outras pessoas. O Evangelho, ele não olha só para nós. O Evangelho não é para que nós estejamos olhando para o nosso próprio umbigo, para as nossas necessidades. Quando nós fazemos conhecidas diante de Deus as nossas petições, quando nós fazemos conhecidas diante de Deus as nossas necessidades, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Ele quer que nós de fato estejamos falando com Ele o tempo todo, estejamos contando para Ele, mas não é interesse de Deus que nós vivamos em problemas todos os dias, mas que nós estejamos atentos à voz do Espírito Santo, para que nós possamos ser de fato solucionadores de problemas, não só nossos, mas dos outros também. Eu não sei se você já se deu conta, mas você é um solucionador de problema, queridos. Sabia que existe uma habilidade sobrenatural de Deus para a sua vida, para você resolver problemas? Talvez você esteja se perguntando assim: poxa, eu sou cristão, aceitei Jesus há bastante tempo, e eu não esperava estar passando por algumas circunstâncias. Não esperava estar passando por alguns desafios. Queridos, biblicamente falando, no mundo nós teremos aflições. Essa é uma garantia do pecado. É uma garantia do que ocorreu lá atrás. Mas a vitória que vence o mundo, ela está em mim e em você. Com essa vitória nas nossas vidas, com essa consciência, as coisas acontecem de uma maneira diferente. É esperado de Deus que nós, de fato, entendamos isso. A nossa nova natureza em Cristo. A nossa nova condição. Uma vez que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, uma vez que você foi feito nova criatura, existem coisas disponíveis para a sua vida que não estão disponíveis para o mundo. Não tem como nós reagirmos mais ao mundo e às circunstâncias da mesma maneira. Você já foi comprado por um sangue precioso. Você foi colocado em um local diferente. Você foi resgatado do que a Bíblia chama de império das trevas. Queridos, existia castigo eterno para nós. Existia condenação eterna para mim e para você. Não existia nada que nós pudéssemos fazer para sair dessa condenação, para sair desse local, mas Cristo fez por nós. A religião, a religiosidade em si, ela nos diz que nós não somos merecedores, e de fato não poderíamos fazer nada para que fôssemos merecedores, para que pudéssemos alcançar a bondade, a misericórdia e o favor de Deus. Mas Deus, sendo conhecedor de tudo isso, autor e consumador da nossa fé, Ele manda o Filho dele naquela cruz. Oh, queridos, e aí muda tudo, porque através do sacrifício dele naquela cruz, nós fomos feitos justiça de Deus. Nós fomos colocados em uma posição diferente, queridos. Nós temos a nossa mente natural, mas nós temos acesso ao Espírito Santo, que nos guia todas as direções. É aí que a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, porque quando a nossa mente limitada, quando o nosso entendimento não consegue solucionar os problemas, é aí que entra o Espírito Santo. Quando você submete a sua vida, quando você submete o teu querer ao querer de Deus, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Eu não sei o que você pode estar passando, eu não sei quais são os desafios da sua vida, mas deixa eu dizer para você, eles são pequenos diante do Deus que você serve. Eles são nada diante do poder de Deus. Deus não está menosprezando ele. A fé não é negligenciar o fato. A fé não é fingir que a doença não existe, que a dificuldade não existe, mas é simplesmente olhar para Deus e falar: Senhor, eu sei que existe cura em você. Eu sei que existe transformação. Eu sei que existe suprimento suficiente na tua palavra, no teu poder, e vivermos de fato isso. Nós constantemente, queridos, acabamos sucumbindo às pressões do dia a dia. Talvez você se cobre no seu dia a dia de acordar um dia triste de fato, ou passar por um desânimo. Nós somos carne, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Em uma conversa uma vez do Kenneth Hagin, o irmão Kenneth Hagin e T.L. Osborne, eles conversando a respeito de atitudes do dia a dia, Kenneth Hagin disse para ele que acordava e dançava. E ele falou: mas como isso? Ele falou: o mesmo esforço que eu faço
para eu ficar triste ou desanimado ou acreditar naquilo que o diabo tenta fazer para mim, é o mesmo esforço que eu faço para me alegrar no Senhor e mudar as circunstâncias do meu dia a dia. Não espere que você acorde todos os dias pela manhã, queridos, animado e pulando de alegria. O Senhor sabe que você tem os seus desafios pessoais, mas a sua mente não pode ser tomada na totalidade por eles. Quando nós separamos um tempo e colocamos de fato as nossas circunstâncias, os nossos desafios nas mãos do Senhor, as coisas tendem a caminhar de uma maneira diferente. Você tem a escolha de acordar de manhã e abraçar os seus problemas. Fica em pé um minuto, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, pela unção que flui nesse local, Pai. Obrigado, Senhor, por essa corrente do Teu Espírito Santo, por esse fluir, Pai, sobrenatural. Obrigado, Pai, por cadeias sendo quebradas em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque estou diante de agentes de transformação, Pai. Aleluia. Pessoas que têm a mente de Cristo. Aleluia. Que foram lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Oh, porque em Ti nós já vencemos todo o mal. Em Ti nós já vencemos toda a enfermidade. Em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores, porque através do Seu sacrifício naquela cruz, do Teu Filho amado, nós fomos feitos justiça de Deus. Isso muda totalmente a nossa condição. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome. Aleluia. Ei, aleluia. Se Deus prometeu, queridos, Ele vai cumprir. Maior é o Deus do que o seu problema. Maior é a unção presente nesse local do que qualquer preocupação que possa vir sobre a sua mente. Eu declaro em nome de Jesus os seus pensamentos sendo levados cativos a toda a obediência de Cristo. Aleluia. Declaro que você não sairá daqui da mesma maneira que você entrou, mas que a consciência de quem você é em Cristo, vai ser aguçado na sua mente e no seu coração. E não há diabo que se levante, não há diabo que se levante, que será possível roubar isso de você. A convicção estará em você continuamente. Obrigado, Pai. Obrigado por barreiras sendo rompidas, Pai. Obrigado porque não somos guiados por aquilo que nós vemos. Não somos guiados por aquilo que nós sentimos. Não somos guiados pelas circunstâncias, Pai, por aquilo que dizem de nós, ou pelo que de fato se levantou, Pai. Mas em Ti nós temos a vitória. Em Ti nós temos, meu Pai, o sim e o amém para avançarmos, Senhor. Aleluia, Pai. Eu declaro que os Teus filhos, em nome de Jesus, Pai, caminharão, Senhor, aleluia, em conhecimento da Tua palavra. Aleluia. Oh, santo é o Teu nome. Glorifique ao Senhor, queridos. Dê o seu melhor brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Pai, pelo fluir do Teu Espírito Santo. Se você tivesse noção, meu irmão, se você tivesse noção do que acontece no reino espiritual quando você clama ao Senhor, quando você glorifica o nome do Senhor, você glorificaria mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Parecemos um bando de loucos, não parecemos, queridos? Parecemos. Aleluia. Oh, o Evangelho é loucura para aqueles que creem, queridos. Aleluia. Oh, o mundo não entende, querido, mas nós entendemos. Nós entendemos, nós sabemos a quem servimos. Nós sabemos a quem servimos. Não estamos preocupados com a nossa aparência. Não estamos preocupados em passar vergonha. Não estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar. Mas nós declaramos, oh aleluia, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Aleluia, aleluia. Nessa mesma atmosfera, querido, você pode sentar. Aleluia. Santo é o Teu nome, Pai. Aleluia, Tu és maravilhoso. Aleluia. Oh, santo é o Teu nome, Pai. Queridos, seguindo nessa mesma linha, quando eu disse para você que você é um solucionador de problemas, existe uma capacitação sobrenatural de Deus sobre a sua vida para isso. Só que existem alguns termômetros importantes que nós, de fato, precisamos entender. Não é desejo de Deus que nós entremos em problemas, entremos em situações de dificuldade. Por mais que a palavra diga que no mundo nós teremos aflições, por mais que isso de fato ocorra, é uma garantia do mundo em si, mas a segunda parte do versículo diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus para a nossa vida. As pessoas têm a tendência de validar mais a primeira parte, no mundo tereis aflições.
mas eu fico com a segunda parte, que é a palavra de Jesus, que é a afirmação de que Ele venceu o mundo, e que é possível, porque se Ele venceu e nós estamos nele, essa mesma vitória passa a ser a nossa vitória também. Só que quando eu falo de alguns termômetros, queridos, a Bíblia diz lá em Romanos 14:17, que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma vez nascido de novo, uma vez lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, você tem uma nova natureza. A sua velha natureza, ela não tem mais poder sobre você, por mais que ela se levante diariamente. Mas as suas decisões, as suas atitudes, elas devem ser pautadas na sua nova natureza. Você tem um novo DNA. O DNA que você tinha já não é mais o mesmo. Houve uma mudança nele, queridos. E você precisa responder à altura desse novo DNA. À altura dessa nova natureza em Cristo Jesus. Você precisa entender que justiça, paz e alegria fazem parte da sua vida. Existem situações, naturalmente falando, nas nossas vidas, que o Senhor nos alerta quando nós precisamos entrar ou sair delas. Existem fases que nós temos que entender o início e o fim delas. E o Senhor sempre nos aponta isso, através do seu Espírito Santo. Uma das ferramentas que o Espírito Santo usa para nos mostrar esse tempo, esse encerramento de tempo, ou autorização, ou a não autorização para entrarmos em algumas fases, é justamente justiça, paz e alegria. Como você é guiado pelo Espírito, quando você tem que tomar alguma decisão, ela tem que estar alinhada com esses 3 pilares. Tem que ser justo, não pode infringir a lei de Deus e nem a lei dos homens. Nós não somos daqueles que dão um jeitinho. Nós não somos daqueles que procuram os caminhos mais fáceis. Por vezes temos a tendência, é fato, parece que as coisas às vezes são tão burocráticas, que quando aparece um caminho diferente, ou um caminho mais fácil, nós queremos ir por esse caminho. Mas o Senhor nos alerta a não fazermos isso. Quando algo dentro do seu coração arranha, quando você não sente tranquilidade para avançar, pode ter certeza, queridos, é o Espírito Santo falando a você: não dê esse passo. Não pise nesse local. Quando você não sente paz no seu espírito, a Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. É uma paz que o mundo não pode entender. É uma paz que, naturalmente falando, não poderíamos viver, porque ela está acima de qualquer entendimento. Quando essa paz é tirada de você, quando a sua tranquilidade é roubada, quando o seu sono ele é abalado, o Senhor está querendo te dizer algo. Existe algo em desconformidade no que você está vivendo. E é mais um alerta da parte do Senhor. Primeiro a justiça, segundo a paz e terceiro a alegria. Se você é um servo de Deus, se você é nascido de Deus, a alegria faz parte da sua vida. E ela deve permear todos os seus relacionamentos. Ela deve permear toda a sua vida e todas as suas atitudes. Se qualquer uma dessas 3 coisas não estiver em conformidade, saia. Não avance. Outro dia eu estava conversando com um homem casado, e eu gostei muito do que ele falou. E nós conversamos sobre profissão, sobre crescimento. E ele diz assim para mim: pastor, eu saí da empresa que eu estava. Eu falei: mas era uma empresa boa, uma empresa que você gostava, o que aconteceu? Ele falou assim: não estava mais tendo paz naquele local, não estava mais sentindo tranquilidade naquele local, eu estava de fato ganhando bem naquele local, mas algo estava arranhando dentro de mim. E quando eu pedi direção do Espírito Santo sobre aquela situação, o Senhor me apontou que a aparência do mal naquele local poderia comprometer a minha vida e o meu casamento, poderia colocar em risco a minha santidade e a minha salvação. Mas através de uma direção do Espírito Santo, ele acabou saindo daquele trabalho de fato, porque ele não tinha paz no espírito para avançar. Quando você está diante de uma situação que você tem a bênção de Deus, ela vai testificar nos 3 pilares, queridos, e você vai poder tomar as decisões corretas. O que está roubando a tua paz essa manhã? O que tem tentado tirar a sua alegria?
o que tem infringido a justiça de Deus e a justiça dos homens que você ainda está lutando contra. Não lute contra aquilo que, espiritualmente falando, não é para você lutar. Simplesmente entregue nas mãos do Senhor, obedeça às direções dEle, escute a voz do Senhor de fato, e você não vai ser lesado, você não vai ser lesada. Não é interesse de Deus que você entre em situações difíceis, não é interesse de Deus que você passe por situações difíceis. Mas por que eu estou passando? No mundo, de fato, nós vamos ter aflições, mas muitas dessas aflições são por causa da nossa má conduta no nosso comportamento, por aceitarmos situações que não são da parte de Deus. Por vezes nós entendemos que está demorando. Abraão tinha uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai da fé, praticamente 99 anos, praticamente 100 anos, não tinham filhos ainda, e o Senhor falou que a partir do filho dele, de Isaac, seriam benditas todas as gerações futuras a partir da vida dele. Mas estava demorando, não estava? Demorou mais ou menos 15 anos, 15 anos, não estou falando que vai demorar 15 anos na sua vida, mas na história dele demorou aproximadamente 15 anos para que a palavra se cumprisse. Porque a palavra demorou, era culpa de Deus? Não, Abraão estava sendo fortalecido em Deus, para que coisas grandes acontecessem. Mas no meio do caminho, a esposa dele teve uma brilhante ideia: não está dando certo comigo, não estou podendo ter filhos, faz o seguinte, se deita com a minha serva. Talvez seja esse o caminho que Deus queira. Parecia uma ideia brilhante, não parecia? A serva era muito mais nova, e assim foi feito. E disso nós sabemos o conflito que existe de gerações até hoje no Oriente Médio, decorrente dessa atitude. Deus é fiel e justo para cumprir a vontade dEle. O que Ele prometeu para você, você não precisa dar o seu jeitinho. Você não precisa justificar a compra da sua casa, do seu carro, com olerites frios. Você não precisa da ajuda do mundo para alcançar o coração ou a bênção de Deus. O Deus que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Mas por vezes nós estamos tão agoniados em ver logo o cumprimento da promessa, que nós negligenciamos e acabamos cedendo às pressões do mundo. Aí depois as situações se levantam: mas Deus, por quê? Por que isso aconteceu? Aconteceu simplesmente, queridos, porque você deu um passo errado, porque você não escutou a voz de Deus, porque você não ficou atento à voz de Deus. Ei, permanece no que Deus te disse. Se você tem uma palavra da parte de Deus, ela vai se cumprir. Faça a sua parte de mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. A palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje nós somos conhecedores de muitas coisas, mas ao mesmo tempo temos deixado de ser conhecedores da palavra de Deus, em detrimento do excesso de coisas que nós estamos sendo expostos. O diabo não está tendo nem mais trabalho, praticamente, em afetar a vida dos filhos de Deus. Os próprios filhos de Deus estão dando um jeito de se afastarem do Senhor pelo excesso de coisas que têm se envolvido. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que saber remir o tempo. Nós temos que escolher bem aquilo que nós vamos ver, o que nós vamos ouvir. O que você vê, o que você ouve, corrompe a sua fé ou fortalece. A palavra de Deus diz que se algo te faz pecar, se seu olho direito te faz pecar, arranca-o. Radical, né? Arranca-o. Pois é melhor entrar com um olho só no reino dos céus do que se perder. O que ele está falando com isso? Está zelando pela tua vida. Está dizendo para você que tem coisas que já era para você ter aberto mão. Tem coisas que já era para você estar vivendo da parte de Deus, e outras que era para você ter separado, se afastado de pessoas. Nossa, eu tenho que me afastar de pessoas? Se elas te corrompem, sim. Nós não temos que nos afastar do pecador,
através da nossa vida, da luz que brilha em nós, o pecador vai ser alcançado, ok? Mas daqueles que praticam a iniquidade, sim, nós temos que nos afastar. Daqueles que se dizem crentes por vezes, mas que ficam praticando a iniquidade, desses a palavra de Deus diz para nos afastarmos. Mas no que você tem insistido ainda? Existem coisas que ainda não estão andando na minha e na sua vida pela morosidade que estamos tendo de tomar as decisões corretas, de abrir mão. Mas as coisas no reino de Deus acontecem quando nós estamos em movimento, quando nós damos o passo, quando nós caminhamos rumo à promessa de Deus. Não é quando você fica parado nessa ociosidade. O tempo está passando, meu irmão. O Senhor tem pressa de que a sua vida avance, de que a sua vida impacte a vida de outras pessoas. Mas por vezes não é isso que está acontecendo. Passa ano e sai ano, e parece que estamos na mesma. Passa meses e meses, e parece que nada acontece. Sempre estamos voltados para os nossos próprios problemas, e a obra do Senhor sempre fica de lado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. O Senhor espera que você faça algumas coisas a mais do que você está fazendo. O Senhor espera que você avance rumo ao cumprimento do chamado e do propósito. Nós temos recebido palavras de que avançaremos, de que seremos conhecidos em Arujá, no Brasil, fora, de que a unção que flui nessa igreja, nesse ministério, vai ser conhecida. Com isso, é a minha e a sua vida que vão fazer a diferença. Não é a vida do pastor Lucas, a minha vida ou dos demais pastores, mas nós somos uma família. Se você está aqui, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida a partir daqui. Se você está aqui, é porque a unção que existe nesse local é a unção necessária para o destravar da tua vida. Se você está aqui, esse é o melhor lugar para você estar nesse período, nessa fase. Já que você veio, é melhor você dançar. Já que você veio, é melhor você se envolver. Já que você está aqui, é melhor você aceitar o que Deus tem para você. Vai doer menos, vai ser mais rápido. Existe uma unção de aceleração para a minha e para a tua vida nessa manhã, disponível. Mas você precisa entrar dentro desse caminho. Você precisa entender que essa corrente, ela passa continuamente. Depende de mim e de você entrarmos dentro dela e avançarmos. Mas até quando você vai se esconder? Até quando você vai achar que você não é suficiente? Porque essa é a ideia de Satanás. Dizer que você não é digno de carregar a presença de Deus. Você não é digno para orar pelas pessoas. Você não é digno de ministrar. Ei! Deus age através da vida dos filhos, dos quais estes somos eu e você. Muitas pessoas eram para estar muito mais longe, queridos, rompendo, mas não têm se submetido. Tem deixado que o excesso de passado roube o cumprimento do presente e os seus alvos de futuro. Não é desejo de Deus que você se perca, mas que você de fato avance e cumpra o chamado dele. Cuidado, o diabo, nosso adversário, tenta te roubar em coisas que são lícitas por vezes. Pequenos detalhes, as pequenas raposinhas que acabam destruindo as grandes vinhas. Não é uma grande praga, não é uma grande tempestade, mas se essas pequenas coisas que têm tentado invadir a minha e a sua vida não forem controladas a tempo, a nossa vida paga, a nossa vida perece, a nossa salvação é colocada em xeque. O que você precisa fechar de portas hoje, queridos? Do que você precisa se afastar hoje? Existe capacitação para isso. Um dia, no Plug lá em Guarulhos,
ministério que o pastor Lucas liderava lá, eu vi uma ministração que eu achei um radicalismo muito grande. Na hora eu não compreendi aquilo, mas depois conversando com a pessoa eu compreendi. Um grande ministro e amigo nosso pregando, ele pegou o celular dele e jogou no chão, um celular de última geração. Mas ele disse que aquilo não roubaria a salvação dele. Ele fez de fato o que a palavra estava dizendo, de arrancar um olho. Talvez aquele fosse o olho que estivesse roubando o tempo dele com Deus. E durante um tempo, ele ficou sem o celular dele. Ele podia comprar outro, mas ele fez isso para que ele não fosse afastado, para que ele não perdesse o propósito de Deus na vida dele. Deus não te chamou à toa. Existe um realizar de Deus na sua vida e na vida da sua família, mas precisa de um posicionamento seu. Você precisa zelar pela tua casa, pela tua família, pelos teus, pela tua vizinhança. Você precisa envolver as pessoas ao seu redor na palavra de Deus que sai da tua boca, na tua oração, na tua confissão. Mas às vezes a nossa boca se abre para reclamar o tempo todo. Mas o nosso DNA não é um DNA de reclamação, mas é de louvar ao Senhor, de declararmos quem nós somos em Cristo. Crie, por isso falei. Declare as verdades da palavra de Deus a respeito da sua vida. Avance rumo ao propósito de Deus, construindo através da sua boca as confissões, construindo o caminho que você vai pisar amanhã. As suas confissões, elas pavimentam o chão que você vai pisar. Nós estamos fisicamente falando dentro desse espaço porque existiu uma confissão da parte do pastor Lucas. Existiu um cumprimento da vontade de Deus que ele acatou e que ele foi declarando. Hoje nós pisamos em algo que foi conquistado pela fé. Naturalmente falando, se você bater o pé aí, é firme. Nós temos dificuldade por vezes de ver as coisas no reino espiritual, mas nós estamos vendo o cumprimento delas. E você vai ver muito mais, você vai ver esse galpão se estendendo até o final ali, porque ele faz parte da nossa confissão. Você vai ver daqui a pouco o anexo 2 sendo finalizado ali embaixo. Você vai ver o anexo 3 tomando forma, já está tomando forma. Ei, eu olho para a sua vida e eu vejo coisas tomando forma. Eu vejo fundações sendo feitas. Eu vejo escavações sendo aprofundadas para que alicerces sejam estabelecidos na minha e na sua vida. E a casa que é fundamentada sobre a rocha, ela não vai cair. Nós estamos alicerçados sobre uma palavra maravilhosa, queridos. Nós temos recebido de uma unção maravilhosa. Não se contente em não ver a sua vida avançar. Nós veremos o cumprimento sim dessa obra, mas nós veremos o cumprimento do chamado de Deus na sua vida, porque nada disso faz sentido se a minha e a sua vida não forem fortalecidas na palavra de Deus, para que nós possamos dar prosseguimento à vontade de Deus, alcançando a vida de pessoas. O seu bem-estar é desejo de Deus. Ele é o maior interessado, volto a dizer, Ele é o maior interessado em ver a transformação da sua e da minha vida. Você não está aqui à toa essa manhã. Você não é um acaso de Deus. Você não nasceu à toa. Deus te criou com características específicas. O seu tamanho, a sua cultura, o seu conhecimento, a sua família, a localização que você está. Deus não fez você no acaso. Existe um propósito de Deus para que você transforme vidas a partir do local que você está. Por vezes temos declarado ir para as nações, mas não temos feito a diferença dentro da nossa própria casa, da nossa vizinhança. Pergunte ao Senhor: qual que é o chamado inicial que eu tenho, Pai? Aonde eu preciso atuar primeiro? Todos nós somos chamados à reconciliação. Todos nós temos esse chamado primeiro. Você pode não ter o chamado de missionário, mas chamado à reconciliação você tem, que é falar de Deus a tempo e fora de tempo. Pode ser a última vez que você encontra algumas pessoas no seu dia a dia. Você vai ser talvez o único Jesus que muitas pessoas vão conhecer, queridos. Quando Jesus esteve aqui, o diabo queria acabar com a vida dele.
Por quê? Porque sabia que se acabasse com a vida dele, pessoas não seriam impactadas. Mas o que o diabo não sabia, que Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele deu vida para nós através do sacrifício dele. Ok? E através desse sacrifício, nós fomos alcançados. E hoje nós somos a multiplicação do reino de Deus. Então, se o diabo tinha problema com um, que era Jesus naquela época, e com 12 discípulos, hoje ele tem problema com milhares. Porque o reino de Deus tem avançado, pessoas têm sido impactadas e têm sido alcançadas no mundo inteiro. Quantas pessoas você tem alcançado? Quantas pessoas têm sido impactadas pela sua vida? Você tem falado mais a respeito dos seus problemas, tem deixado a tristeza transparecer no seu rosto, ou você tem avançado rumo ao chamado de Deus, dando a razão da sua existência para esse mundo? Porque a palavra de Deus diz que a criação anseia ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, não sei se você percebeu, mas é você que está falando. É sobre você. Pastor Bode uma vez falou uma frase que talvez parece dura. Algumas pessoas, em vez de entenderem a vontade de Deus, de entenderem que são justiça de Deus, de viverem em justiça, paz e alegria, ficam com cara de jumento. Pastor Bud era bem direto no que ele falava. Mas talvez nós ficamos esperando sempre um mais de Deus, um mais de Deus. Mas deixa eu dizer para você, quem está esperando mais de você é Deus. Porque existe um bom depósito dentro de você. O que você tem escutado, culto após culto, que você tem sido ministrado, já dá um bom caldo, já dá um bom pirão. Não tenha medo de abrir a sua boca e de avançar. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de sair dessa zona que você está de conforto, de comodismo. Muitas pessoas já estão em atividade, glória a Deus por isso. Mas queridos, o nosso conhecimento de quem é Deus, o tamanho de Deus, é baseado no nosso conhecimento, na nossa busca. Se Deus é pequeno para você, se Ele ainda não tem sido o solucionador dos seus problemas, é porque você não tem permitido que Ele seja. Mas Ele é grande, queridos. Uma vez Deus me deu uma palavra para que eu entregasse a uma pessoa, e essa frase ficou na minha cabeça. E volta e meia essa frase volta para mim. Não coloque Deus dentro da sua caixinha de entendimento, dentro das suas próprias convicções, limitando Ele ao que Ele pode fazer. Deixa Ele ser Deus. Deixa que as pessoas conheçam Ele, do tamanho que Ele é. Mas que as coisas que você tem passado, ou a sua negligência por vezes, não impeça que as pessoas vejam o tamanho dEle. Coloque um sorriso no seu rosto. Manifeste a paz que excede todo o entendimento. Seja de fato a justiça de Deus. Existe favor e graça da parte de Deus para que nós avancemos rumo ao propósito que Ele tem para nós. De fato, queridos, a religiosidade, ela diz que nós não podíamos estar onde estamos, que nós não somos merecedores. Nós somos merecedores porque Cristo morreu na cruz por nós, nos dando vida, salvação, transformação. Não faça dessa mentira uma verdade na sua vida, mas deixe ser renovados pela transformação da sua mente. É o que a palavra diz. Sede renovados pela transformação da sua mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando você anda em justiça, paz e alegria, você vai conhecer essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Mas é só quando você busca. Nosso problema é que nós queremos receber o mapa completo antes de fazermos algumas coisas. Nós gostaríamos de receber o script completo do que nós temos que falar, de como nós temos que agir, a ficha completa. E não é assim que funciona no reino de Deus. Primeiro, você dá o passo e o Espírito Santo pega junto com você. Quando o Espírito Santo pede para você orar por alguém, você fala: Senhor, é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da sua cabeça, queridos. É coisa do Espírito. E Ele vai te dar as direções. Ele vai te dar o caminho necessário. Semana passada o Espírito Santo me deu uma direção de eu orar por uma pessoa que não é do meu círculo de amizade, da onde eu moro, uma pessoa que eu admiro, mas que eu não tenho relacionamento. E o Senhor colocou aquele desejo no meu coração. O primeiro pensamento foi o quê? Isso é coisa da minha cabeça. Falei: Senhor, mas para eu não errar,
Só acontece comigo. Para eu não errar, eu vou orar aqui mesmo, tá? Já que o senhor não falou que é para eu ir, o senhor falou que é para eu orar, eu vou orar aqui. Orei, né? Cumpri a palavra, falei, Senhor, acho que deu certo. Estou passando por um local, vejo essa pessoa, nesse caso eu vi, a primeira vez eu não tinha visto. O senhor falou, ora por ele. Falei, falhou. Falei, agora falhou, então eu devia ter feito pessoalmente na primeira vez e não fiz. Falei, tá bom, Senhor. Falei, não vai dar para eu parar aqui agora. Estava em umas circunstâncias que não era favorável naquele momento. Aí na segunda-feira eu estou saindo de casa, escutei a voz do Espírito Santo falando para mim, para o carro antes de você passar na portaria. Falei, nossa, que direção estranha, né? Para o carro antes de passar pela portaria. Aí eu peguei e parei o carro. Parei e falei, tá bom, estou parado. Falei, coisa na minha cabeça de novo. Aí de repente vem entrando um outro carro, a esposa desse moço. Aí o Senhor falou, agora fala com ela. Eu falei, tá bom, vou falar. Aí fui conversar com ela. Eu falei assim, o Senhor me deu uma direção de eu orar pelo seu marido. Ele está em casa, como que eu posso encontrá-lo? Ela falou assim, seja guiado. Nós estamos passando por uma tribulação gigante. E eu fui à noite lá. Achei que ia ser 10 minutos, queridos. Mas durante o dia o Senhor não me deu uma palavra específica falando, você vai falar isso, isso e isso. Ele pediu para que eu fosse até aquele homem. E quando eu cheguei naquele homem eu falei assim, não sei se você acredita em Deus, acredito que sim. Mas o Senhor, pela terceira vez, pediu para que eu orasse por você. Para que eu viesse até você. E eu estou aqui. Ele falou assim, você é a resposta de Deus para a minha vida, entra. Eu nunca tinha entrado na casa daquele homem. E durante aproximadamente 2h30 nós ficamos ali compartilhando a palavra de Deus, direções precisas, vindas do Espírito Santo na hora. Mas eu queria que o Senhor já tivesse me dado todos os versículos. Eu queria que a hora que eu tivesse aberto a Bíblia no meu celular, que tivesse aparecido uma lista com todos os versículos. Não aconteceu não. Não deu para depender da inteligência artificial, de nada disso. Teve que depender da IE, inteligência espiritual. Cuidado para a inteligência artificial não ser a sua desculpa. Nada contra isso. Use com sabedoria as ferramentas que Deus tem para potencializar o seu crescimento, é fantástico. Mas nada pode roubar a sua intimidade com Deus. Os métodos que existem hoje de aceleração para tudo são fantásticos. Quando eles somam no crescimento e no propósito do que Deus tem para você. Mas não tente substituir o tempo de intimidade com Deus, de busca pelo Espírito Santo, no seu dia a dia. Tenha tempo para buscar dele, seja no seu carro dirigindo, seja no ônibus indo trabalhar, seja tomando o seu banho. Mas separe um tempo, para que você possa escutar a voz do Espírito Santo. Ele deseja falar ao seu coração, Ele deseja se comunicar contigo. Desde a criação do mundo, queridos, Ele sabia tudo que passava na vida de Adão. Mas a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Ele chegava lá em Adão e falava, e Adão, como você está? Tudo bem? E aí, como que foi? Queridos, Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias, no 7º Ele descansou, certo? Só tinha Adão naquela fase. Ele não fez o descanso porque ele estava cansado, ou porque Adão estava cansado. Adão foi criado no 6º dia. Como que Adão estava cansado de um dia só de trabalho? Ele colocou o descanso no 7º dia porque ele queria ter tempo com o homem, para ter relacionamento. É desejo dele desde lá de trás, que eu e você possamos escutar a voz dele, que nós de fato sejamos guiados pelas direções de Deus, e possamos conhecer a respeito desse novo DNA que nós temos em Cristo Jesus. Quando Adão lá atrás, junto com Eva, entrega nas mãos de Satanás o que não deveria ser entregue, e o pecado entra no mundo, nós somos afastados naturalmente de Deus. Passamos a ser mortos espirituais, condenados de fato. Mas desde aquele momento, queridos, existia um plano da parte de Deus, de reconciliação, porque Ele já olhava para o futuro e já nos via. Ele falava, não é possível, eu não quero que ele, que ela, que ele também, eu não quero que nenhum deles se perca. Eu planejei eles,
Eu criei eles para ter relacionamento comigo, para ter uma vida de abundância, uma vida plena, uma vida completa, uma vida de satisfação. E o Senhor cria um plano de redenção, através de Cristo Jesus. Dá o próprio Filho dele para morrer naquela cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos, de fato, a reconciliação com Cristo. E hoje nós estamos aqui, mas temos que fazer jus a isso, no sentido de nos aprofundarmos, de buscarmos mais, de sermos conhecedores dessa palavra, e não mais escravos do que o mundo coloca, mas avançarmos rumo à nossa pátria celestial. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, queridos, e nos dar forças para vencermos a nós mesmos. Já existe uma porção de fé dentro de você. Ela pode ser aumentada pela busca do seu conhecimento. Nós poderíamos aqui simplesmente orar por você para que a sua fé fosse aumentada, mas essa busca é sua, intencional. Quando você está diante de um desafio no seu dia a dia, profissionalmente, você não senta e se prepara? Quando o seu chefe, seu superior, faz uma exigência de um relatório para você, você não para fazer? Você não presta contas? Quando você precisa conhecer algo a respeito de uma lei nova, através de uma informação que o governo lançou, através de alguma coisa da política que está estourando aí, quando alguma coisa dessas envolve a sua vida, você não vai atrás? Você não busca o conhecimento? Por que no reino de Deus é diferente? Por que por vezes não nos empenhamos da mesma maneira em conhecer a vontade de Deus e não sermos escravos dessas coisas? Queridos, coloque metas para você. Se você não é regrado, coloque metas. Separe um tempo no seu dia a dia para buscar ao Senhor. Crie um tempo na sua agenda que é inegociável. Sou ocupado. Meu serviço foi corrido hoje. Vai ser cada dia pior. Cada dia você vai ter a noção de que fez menos e que teve menos tempo ainda. Porque nós somos roubados diariamente pelo excesso de coisas que nós nos expomos. Não era diferente lá atrás, só tem piorado. No final dos tempos, isso piora. Daqui a pouco não temos mais tempo de relacionamento com Deus se não formos intencionais. Grava essa palavra, intencionalidade. Intencionalidade fala a respeito de uma atitude intencional, proposital, planejada, para que você execute algo. Mas o que você tem feito com o seu tempo? Com o seu tempo não, com o tempo que o Senhor te deu. Você tem 24 horas, parece que o dia tinha que ter 48 agora. Não temos tido nem tempo de cuidar do nosso próprio corpo, do corpo que o Senhor nos deu, do templo do Espírito Santo. Entro nisso? Já que falei, o que você tem feito com o seu corpo? Se você pegar um carro que é a diesel e você for no posto de gasolina e colocar outro combustível, colocar álcool, o motor vai fundir. Por que você tem colocado porcaria dentro do seu corpo? Nós prestaremos conta, queridos, com relação a tudo e ao cuidado que nós temos com o nosso corpo também. Estou falando isso para mim também. Não estou falando só com quem é gordinho não, tá? Tem muito magro aí que não toma cuidado nenhum com a saúde. É que os magros nessa hora, eles se alegram, eles colocam um sorriso no rosto e os gordinhos abaixam a cabeça assim, ó. Mas por vezes estamos como um sepulcro caiado, espiritualmente falando e fisicamente falando também. Tem gente que tem sentido dor em tudo que é parte do corpo. Coloque em movimento seu corpo. Cuida do templo do Espírito Santo. Isso faz parte.
do que Deus tem para você. Porque se você acabar com o seu corpo, você não vai poder levar a palavra, não vai levar a mensagem. Se você não cuidar do seu corpo, ele vai começar a dar avisos e sensações que vão roubar a sua paz. E você vai ficar preocupado mais com o seu corpo do que com o chamado de Deus na sua vida. Tudo tem seus excessos também. O excesso de cuidado ao corpo também é um problema. Nossa. Seja equilibrado no que você faz com o seu corpo e com a sua vida. Mas nós responderemos a respeito disso. Não tenho tempo, tem. Acorda mais cedo, dorme mais tarde. Reorganiza a sua agenda. Aproveite o cuidado com o seu corpo e coloque um fone. Vai escutando a palavra de Deus. Ó, fica a dica. Você pode associar uma caminhadinha de manhã, um exercício, uma esteira, com o escutar da palavra de Deus, com uma meditação. Você pode começar a disciplina do seu dia a dia assim, separando aquele tempo de fato para escutar as direções de Deus para a sua vida. Tem muita ministração boa. Quem é formado no Rema aqui sabe que tem Aluminai. Temos as ministrações no ministérioverbodavida.com. Temos muitos ministros bons, não só do nosso ministério, mas temos outros ministros também que admiramos, que seguem dentro da mesma linha de palavra que nós vivemos. Existe muito material bom. Se você tem dúvida, pode nos perguntar. Mas nós prestaremos contas, queridos, a respeito do que temos feito com o nosso corpo. Amém? Só para fundamentar o que eu estou falando aqui, a Bíblia diz que nós fomos, lá em Colossenses 1,13, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você não está sendo transportado, você já foi transportado. Tudo que você precisava já existe para a sua vida. Tudo que você precisava de ferramenta está disponível. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Basta que você tome conhecimento do que Deus tem para você. Hoje você está no lugar mais alto que você poderia estar, filho de Deus, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, justificado, vivendo como se o pecado nunca tivesse existido, tendo acesso direto ao Pai. Fomos feitos justiça de Deus. Começamos a desfrutar aqui, queridos, a vida em abundância que Deus nos deu. Quando você entende que você é justiça de Deus, tudo muda. Você é da realeza hoje, queridos. Você faz parte de um exército celestial. O seu DNA é divino. Talvez você olhe para você e não consiga se ver assim, mas eu te exorto. Você faz parte da realeza. Você é filho de Deus. Ele derramou o sangue do Filho dele por você e por mim, para que hoje nós tivéssemos uma vida diferente. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Eu não sei se você já viajou de avião, queridos, mas é possível, eu não estou falando de valor aí, tá? É possível você ir para o mesmo lugar, para o mesmo destino, só que viajando de econômica ou de primeira classe. Todos nós vamos chegar no céu, amém? Todos nós somos salvos. Os que não são ainda vão ter a oportunidade ao final do culto de tomarem essa decisão. Mas é você que escolhe como você quer fazer essa caminhada aos céus. Vivendo uma vida miserável de fato, acreditando no que a religiosidade diz, de que nós não somos dignos, ou de fato vivermos os propósitos do Senhor para a nossa vida e viajarmos de primeira classe, desfrutando realmente do que Deus tem para nós, entrando nesse tempo glorioso de unção, de capacitação, de favor e graça para as nossas vidas. Você escolhe como você quer viver. Existe uma história que diz de uma menininha, já que falamos de avião, uma menininha que estava no avião e o avião começou uma turbulência muito grande. Se você já passou por uma turbulência de avião, você sabe que não é muito divertido, né? Parece que está passando numa estrada esburacada. Parece que o chão sai do pé. Se alguém tinha medo de andar de avião, acho que piorou um pouquinho agora, né? Mas é difícil ter turbulência. Mas é legal a turbulência no avião, que até quem não é crente nessa hora clama a Deus. É incrível. A pessoa do seu lado, que nem olhou na sua cara na hora de entrar, segura até no seu braço quando a turbulência acontece. E aquela turbulência no avião,
Uma mulher do lado olha para a menininha ali no tablet dela, jogando, se rachando de rir. Fala, para com esse negócio, você não está vendo que você vai morrer? Coloca essa máscara aí e tal. Não vai cair não, meu pai é o piloto. Deus está no controle da tua vida, queridos. Não importa as circunstâncias que venham se levantar, não importa quanta turbulência possa ter, Ele está no controle da sua vida. É Ele que luta por você, você é mais que vencedor, você não precisou fazer nada, você precisa crer apenas, você precisa apenas confiar nele. O avião não vai cair, pode ficar tranquilo. Você é mais que vencedor, você já passou dessa fase. Apenas creia no Senhor. Você é herdeiro da maior fortuna da terra, queridos. Favor e graça estão disponíveis para você. Isso muda toda a circunstância. Se você tinha alguma dúvida de que você é em Cristo, queridos, que essa dúvida não esteja em você. Quando pessoas estão sem paz, quando pessoas estão vivendo uma tribulação, queridos, já viu uma pessoa sem paz? Já viu uma pessoa passando por uma depressão? Nós recebemos o contato de uma pessoa essa semana, pedindo oração pelo filho, que tem sido acometido por depressão, queridos. Ficou internado por problemas psicológicos, por acreditar de fato no que o diabo diz a respeito dessa pessoa. Mas essa pessoa não tem paz, essa pessoa não dorme, essa pessoa vive absolutamente desesperada. Não é essa a vida que Deus tem para mim e para você. Não é essa vida que Deus tem para ninguém. Inclusive, quando você encontrar uma pessoa assim, você tiver a oportunidade, dê a razão da sua existência a essa pessoa. Se coloque na brecha em oração. Não tenha receio de ir até a pessoa e orar. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em você habita a plenitude de Deus. A paz que excede todo entendimento opera através da sua vida. Não deixe que isso venha te assustar, essas situações do mundo. Mas que você esteja pronto a discernir a vontade de Deus para a sua vida e para a vida de pessoas. Para finalizarmos essa parte, queridos, avise o seu rosto que você está alegre, que você é alegre. Justiça, paz e alegria. Vou usar de novo a frase do pastor Bud: não fique com cara de jumento. Alegria não dá para ser apenas por dentro e não transparecer no seu rosto, queridos. Você pode ser uma pessoa com um jeito um pouco mais sério, mas nada vai impedir que o sorriso venha no seu rosto. O seu rosto vai dizer muito a respeito de quem você é em Cristo, do que você tem vivido. Tem pessoas que dizem: eu tive um tempo com Deus. Parece que teve o tempo errado, porque saiu com a cara mais murcha do que quando entrou. Quando o Senhor está operando na sua vida, queridos, existe alegria na sua vida. Você não deve simplesmente estar alegre, mas você deve ser alegre. E essa alegria espiritual deve fazer parte da sua vida. Daqui a pouco, queridos, nós vamos ceiar. É muito mais do que um pedaço de pão e um suco. Existe um fator espiritual nisso. Existe um fator sobrenatural. Quando nós nos lembramos do sacrifício de Cristo naquela cruz, de tudo que Ele fez por nós, de tudo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. E eu tenho certeza que cadeias vão ser quebradas, guilhões vão ser despedaçados. Eu acredito na unção que está fluindo nesse local, queridos. Eu acredito no poder de Deus em manifestação nesse local, para te tirar dessa zona de conforto. Queria que você se portasse em pé nesse momento. Nós falamos aqui a respeito de sermos transformados em Cristo, querido, da transformação que nós temos dele, do que Ele espera de nós. Eu falei aqui, queridos, a respeito de um reino de justiça, paz e alegria. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não convidou Jesus para fazer parte da sua vida, eu te convido hoje a tomar essa decisão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vou repetir o que eu disse. Naturalmente falando, só existem dois tipos de pessoas:
os vivos espiritualmente, que são aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Preste atenção. Os vivos espiritualmente, que são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que subirão com o Senhor aos céus, que viverão de fato uma vida abundante. Essa vida abundante, ela começa aqui. Existem os mortos espiritualmente. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, me desculpe falar, mas o que a palavra diz é que você é morto espiritualmente. E se o Senhor voltar, você fica, porque você ainda não tomou essa decisão. A Bíblia diz que é importante crer com o coração e confessar com a boca, fazer essa confissão. Se você ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu te convido nessa manhã a fazer isso. Te convido a tomar essa decisão. E a Bíblia diz que a partir do momento que você faz isso, vida divina passa a existir dentro de você. Instantaneamente você é transportado do império das trevas, do reino de Satanás, para o reino do Filho do amor de Deus. Se você ainda não tomou essa decisão, queridos, você sentiu algo no teu coração, um desejo no teu coração, algo ardeu dentro do teu coração, levante a sua mão, quero orar com você. Não deixe que passe essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Levante a sua mão, queridos. Se você ainda não tomou essa decisão, é a sua oportunidade. De igual maneira, se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, não interessa o porquê, hoje é a sua oportunidade de retomar os caminhos do Senhor. Se você quer retomar, levante a sua mão, iremos orar por você. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, por cadeias sendo despedaçadas, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas sendo transformadas e libertas, em nome de Jesus. Aleluia. Se não há, seguiremos com a nossa ceia, queridos. Mas se você sentir no teu coração, se você teve vergonha de nos procura ao final do culto. Não deixe passar essa oportunidade, mas que você possa de fato sair daqui com a sua vida transformada. Amém? Justiça, paz e alegria estão disponíveis para você em Cristo Jesus. Gostaria que você pegasse o seu cálice. Agita ele. Fica as partículas do suco embaixo. Cuidado na hora de abrir, porque o pão pode cair. Se cair, você pode chamar os diáconos, eles vão substituir para você. Alguém está sem? A Bíblia diz, queridos, que certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que estava sobre nós foi levado sobre Ele na cruz do Calvário. Eu declaro realinhamento físico sobre quem precisa de cura sendo manifesto no momento da ceia. Eu declaro coisas em desconformidade com a palavra de Deus sendo alinhadas em nome de Jesus. Isso não é um mero símbolo físico, mas tem uma realidade espiritual nisso, queridos. Quando nós fazemos isso, nós lembramos do sacrifício de Cristo Jesus até que Ele venha. Você pode comer o pão. Você pode tomar o suco. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua unção, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia. Te damos graça, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Santo é o teu nome. Manifeste o que está dentro de você, queridos. Ative no reino espiritual aquilo que você precisa avançar. Traga a existência através das suas palavras, da tua confissão, o que você precisa viver. Existem declarações que você precisa fazer aí e agora. Não perca a oportunidade, abra a sua boca.
obrigado, Pai, por participarmos da Tua ceia, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, moldando os nossos corações, Pai. Nos levando, Senhor, diariamente à reflexão, e ao encontro contigo diariamente, Pai. A uma conversão constante, Pai. A um realinhamento constante, Senhor. Onde não vivemos mais, Senhor, por nós mesmos. Onde a nossa vontade, ela já não tem mais poder, Pai. Mas que a Tua vontade seja estabelecida nas nossas vidas. Aleluia, Pai. Aleluia, aleluia. Onde o que importa seja apenas a Tua vontade, a Tua voz nos nossos corações. Obrigado, Pai, por essa voz se tornando cada dia mais audível, Pai. Obrigado, meu Pai, pelos Teus filhos avançando rumo ao propósito do Senhor para a vida deles, Pai, não perdendo mais tempo, mas sendo em nome de Jesus impactando vidas diariamente. Te louvo, Senhor, por cada uma dessas vidas aqui presentes. Te dou graças, Pai, por cada um deles. Declaro em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia, aleluia, Pai. Vida e abundância, vida sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, queridos. Foram edificados? Você pode assentar. Vou estar passando para vocês alguns avisos aqui. Antes disso, ainda pode... Vamos ficar em pé um minutinho. Eu acabei esquecendo aqui dos... Vou pedir para você ficar em pé com uma intercessão, amém? É só para testar, só, gente, para ver se você está bem, se as pernas estão funcionando tranquilo, tudo. Nós temos aqui 2 pedidos de oração. A Bíblia diz que Jesus era movido de íntima compaixão pelas pessoas. Quando ele era requisitado para orar por alguém, várias passagens diz que ele sentiu que saía virtude de dentro dele, que algo tinha sido movido no reino espiritual. E nós temos 2 pedidos de oração aqui, que eu gostaria que você orasse comigo. Adilson, câncer nos pulmões. Josiane, depressão, ansiedade, casamento destruído e alcoolismo. Queridos, tudo isso tem um nome: diabo. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Eu gostaria que você, junto comigo, orasse por essas pessoas e declarasse como se fosse na tua vida isso. Amém? Pai, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, transformação sobre essas vidas, Pai. Declaramos em nome de Jesus, oh, aleluia, Pai, que todas as enfermidades, meu Pai, depressão, ansiedade, Pai, alcoolismo, Pai, em nome de Jesus, repreendidos em nome de Jesus, aleluia, Pai. Sabemos que essa não é a Tua vontade, não é o Teu querer, Pai, mas o Teu querer é de fato, meu Pai, oh, aleluia, que as pessoas vivam, Senhor, uma vida plena, uma vida completa, sem enfermidades, Pai, oh, Pai, sem condenação, mas tendo de fato aquilo que o Senhor planejou para a vida delas. Declaramos em nome de Jesus esses testemunhos, meu Pai, vidas sendo transformadas e testemunhos sendo revertidos para a honra e glória do Teu nome santo, em nome de Jesus. Cadeias quebradas e rompidas em nome de Jesus. Amém e amém.